Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia. Nós vamos para mais um vídeo de correção do PET volume 7 de matemática. Essa é a semana 2 do 9º ano do ensino fundamental e eu já inicio o vídeo pedindo a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem um like e, se possível, indique para os seus colegas. Vamos às questões. Então, estamos aqui com a semana 2 do PET, nós vamos trabalhar com ângulos notáveis e as suas razões trigonométricas, são os ângulos de 30 e 60 graus. Então, o PET ele vem falando um pouco, né, sobre as razões trigonométricas. Ele fala aqui sobre a questão de ângulos complementares, são aqueles ângulos cuja soma é 90 graus. Isso é bastante importante na trigonometria, porque saber que os ângulos são complementares nos traz uma informação importante. Porque quando dois ângulos são complementares, o seno de um equivale ao cosseno do outro e vice-versa. Então, nós temos aqui os ângulos de 30 e 60 graus, que são complementares. Então, aqui uma coisa que a gente já pode estabelecer. O seno de 30 equivale ao cosseno de 60. O cosseno de 30 equivale ao seno de 60. Tá? Então, vocês leiam aí as informações que o PET traz, deem uma olhadinha aí nos cálculos, né, do seno, cosseno e a tangente, lembrando que o seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, aqui a gente acha o valor, olha, o PET traz o valor que é 1/2 do 30, que é um ângulo notável, né? Então, nós temos os ângulos de 30, 60, 45 graus, que são ângulos notáveis, aqui trabalhando com 30 e 60. Então, ele vem trazendo aqui os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Aqui faltou o cosseno de 60, né? Mas a gente já sabe que ele é 1/2, olha, é 1/2, então aqui é 0,5. Né? É a mesma coisa que o seno de 30, traz a tangente. E aí, na número 1, pede para que a gente continue aí no mesmo esquema que o PET estava fazendo para determinar esses valores de seno, cosseno e tangente. Então, ele já calculou seno e cosseno do ângulo de 60 graus, lá nos exemplos, quer que a gente calcule a tangente. A tangente é a mesma coisa que o seno dividido sobre cosseno, ou também você pode ver lá, quando estiver trabalhando com triângulo retângulo, que é a mesma coisa que cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós temos aqui o seno de 60, que é raiz de 3/2, dividido por 1/2, que é o cosseno. Então, para achar a tangente, nós vamos fazer a raiz de 3/2 vezes 2/1. A gente vai se lembrar aí que dividir duas frações é o mesmo que multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, né? Por isso que eu inverti, 1/2 passou a ser 2/1. Então, isso aqui, olha, vai dar 2 raiz de 3/2 e esse 2 a gente pode dividir, né? Então, na verdade, vai sobrar somente a raiz de 3. É o valor da tangente do ângulo de 60 graus. Aqui embaixo ele já traz esse valor aí em decimal, né? Então, fazendo essa divisão aqui de 0,66 por 0,5, a gente tem o valor aí aproximado de 1,73, como sendo a tangente de 60 graus. Tá? E aí, vamos completar a tabela, né? Tem uma tabela aí para a gente completar. Então, nós temos já o valor do seno de 30 graus, que é 1/2. Eu já sei que esse valor é o do cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 é 1/2 ou 0,5, né? A gente colocando tanto em fração quanto em número decimal. E a gente já tem aqui também que o cosseno de 30 é raiz de 3/2, que é aproximadamente 0,866. Esse é o valor do seno de 60 graus, já que eles são complementares. Então, a gente tem aproximadamente 0,86. A tangente, nós já encontramos aqui o valor da tangente do ângulo de 60 graus, que é raiz de 3, que é aproximadamente 1,73. E vamos calcular aqui a tangente de 30. Vamos ver se ela já foi calculada aqui nos exemplos. Aqui, o exemplo já traz a tangente de 30, né? Ela é raiz de 3/3 ou 0,57 aí aproximadamente. Então, nós vamos colocar aqui a tangente de 30 é raiz de 3/3, aproximadamente 0,50, quanto? Já até esqueci. 57. Eu vou colocar duas casas decimais, ok? Então, 0,57. Tá aí a nossa tabelinha completa na questão número 1.
Na questão número 2, nós vamos usar, né, os conceitos de seno, cosseno e tangente para calcular os valores desconhecidos em cada um desses triângulos. Então, o próprio PET ele já traz, né, já relembra aí para a gente que o seno é a medida do cateto oposto ao ângulo em questão, né, dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Então, nós vamos utilizar desses conceitos aqui para encontrar o valor desconhecido em cada uma das figuras. Nós vamos começar aqui pela letra A. Vou fazer ela aqui do ladinho. Então, o que a gente tem na letra A? Nós temos aqui o ângulo de 30 graus, que é o ângulo que está em destaque, é o que nós temos o valor dele, né? Nós conhecemos a hipotenusa, que é a projeção do ângulo reto, né? É o que está aí de frente para o ângulo de 90 graus. E nós também conhecemos o x, que é cateto oposto. Então, nesse caso, nós temos aqui, nós podemos utilizar cateto oposto sobre hipotenusa, que é o conceito de seno. Então, nós vamos ter aqui cateto oposto, que é x sobre 20, que é a hipotenusa, tem que ser igual a quanto? Bom, nós estamos lidando com o ângulo de 30 graus, não é? E nós já completamos a tabelinha com o valor do ângulo do seno de 30 graus. Nós já vimos que o seno de 30 é 1/2, então eu vou igualar isso aqui a 1/2. Se isso aqui representa o seno de 30 graus, então o resultado tem que ser 1/2. Então, o x vai ter que ser um valor que, quando eu simplificar essa fração aqui, eu chego em 1/2 como resultado. Então, nós vamos multiplicar cruzado aqui, olha, vai ser 2 vezes x, né? Esse vezes esse, é igual a 20 vezes 1, que é o próprio 20. Nós vamos ter que x é igual a 20 dividido por 2. A gente chega que o valor de x aí é igual a 10. Tá tudo em centímetro, né? Então, o valor de x, 10 centímetros. No caso da nossa letra B, nós temos aqui o ângulo de 60 graus, temos a hipotenusa e temos o cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o conceito de cosseno. Então, eu vou dizer que x, que é o cateto adjacente, sobre 8, que é a hipotenusa, tem que ser igual ao seno de 60, que lá na tabelinha nós também já vimos, ao cosseno de 60, né? Que nós já vimos na tabelinha que é 1/2. Então, a gente vai ter que 2x, vamos colocar de preto igual eu fiz no outro. Nós vamos ter que 2 vezes x é igual a 8 vezes 1, que é o próprio 8. Então, x é igual a 8 dividido por 2. O nosso valor de x aqui vai ser 4 centímetros. Na letra C, nós temos o ângulo também de 60 graus. Nós temos o valor de x, que é a hipotenusa, e o cateto oposto, que é 12. Então, nós temos cateto oposto sobre hipotenusa, isso é seno. Então, na letra C, eu tenho que 12, que é cateto oposto sobre x, que é hipotenusa, tem que ser igual ao seno de 60. O valor do seno de 60, nós também já achamos lá, é raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos multiplicar cruzado aqui para achar esse valor. Então, aqui eu vou ter que x raiz de 3, né, é igual a 12 vezes 2. Nós vamos ter que x raiz de 3 é igual a 24. Então, o x vai ser igual a 24 dividido pela raiz de 3. Agora, a gente não deixa a raiz no denominador, não fica radical no denominador. Quando isso acontece, nós vamos racionalizar. Racionalizar significa o quê? Significa que eu vou multiplicar os dois membros aqui, olha, pelo valor do radical que está aqui embaixo. Né? Então, eu vou multiplicar o numerador e também o denominador. Por que isso? Quando eu fizer aqui, vai dar 24 raiz de 3. E aqui embaixo, ele vai dar raiz de 9. Vocês concordam que a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 9? E a raiz de 9 é o próprio 3. Então, a gente consegue extrair a raiz aqui e tirar o radical do denominador quando a gente faz a racionalização, né? Isso aqui é igual a raiz de 9. E agora eu posso simplificar, olha, 24 divide por 3, então vai dar 8 raiz de 3 centímetros. A gente pode deixar a raiz de 3 aí no resultado sem problema nenhum, tá? Então, continuando. Aí aqui pede a gente colocar as respostas, né? Eu já vou colocar as primeiras aqui
que eu vou limpar elas para a gente poder fazer as outras três. Então, aqui no caso da letra A, o nosso x deu 10 centímetros. No caso da letra B, deu 4 centímetros. E no caso da letra C, 8 raiz de 3 centímetros. Você pode substituir a raiz de 3 por 1,73 e multiplicar, mas não é necessário. Mas se você quiser, você pode fazer isso também. Então, dando continuidade aqui, nós vamos para a letra D. Nós temos o 10, que é a cateta adjacente, e o x, que é a hipotenusa. Cateta adjacente sobre hipotenusa é cosseno. O ângulo é de 60 graus, então nós vamos trabalhar com o cosseno de 60 graus. Então, cateta adjacente sobre hipotenusa é igual a 1 meio, que é o valor do cosseno de 60. Então, nós vamos ter que x, que 1 vezes x é x mesmo, é igual a 10 vezes 2, então o nosso valor de x aí vai dar 20 centímetros. Na letra E, nós temos o ângulo aqui de 30 graus, nós temos cateto oposto sobre hipotenusa, isso é seno. Então, vamos trabalhar com seno de 30 aí na letra E. Nós vamos ter 3, que é o cateto oposto sobre x, que é a hipotenusa, tem que ser igual a 1 meio, que é o valor do seno de 30. Então, nós temos que 1 vezes x é x mesmo, é igual a 3 vezes 2, então o x é igual a 6 centímetros. Para finalizar a nossa letra F aí, né, a gente tem aqui um ângulo de 60 graus, nós temos cateto oposto, que é 5 raiz de 3, estamos procurando o cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então, nós vamos trabalhar aqui na letra F com a tangente do ângulo de 60 graus. Então, na F, nós vamos ter cateto oposto, que é 5 raiz de 3, sobre x, que é cateto adjacente, e isto é igual a raiz de 3, que é a tangente de 60. Então, o 3 está inteiro, então é como se fosse 1 aqui no denominador, né? Então, nós vamos ter 5 raiz de 3 vezes 1, que é 5 raiz de 3. Isso vai ser igual a x raiz de 3. Aqui, basicamente, a gente vai dizer, deixa eu passar para um espacinho aqui, que o x vai ser igual a 5 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Raiz de 3 por raiz de 3 vai dar 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, nós vamos ter que o x aí vale 5 centímetros. Então, vamos acabar de completar aqui, né? Ficou faltando aqui. Então, na letra D, deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Então, na letra D, nós achamos que o valor aí foi de 20 centímetros, valor de x. Na letra E, nós achamos 6 centímetros e na letra F, 5 centímetros. Então, está aí a resolução da questão número 2. Número 3, a figura abaixo, que está representada fora de escala, mostra um barco partindo do ponto B em direção ao ponto C, levado por uma forte correnteza, segundo um ângulo de 60 graus. Se a largura do rio é 120 metros, qual que é a distância percorrida pelo barco até o ponto C? Então, nós temos aqui a figura que ilustra aí o problema, né? Então, nós temos aqui os 120 metros aqui, que é de A até B, que representa aí, segundo o problema, a largura do rio, né? Então, aqui nós vamos formar um triângulo retângulo, né? Onde a gente quer encontrar esta diagonal aqui do retângulo, tá vendo? A gente quer achar esse lado aqui, que corresponde à hipotenusa do nosso triângulo formado. Então, nós temos aqui um ângulo de 60 graus, nós temos a hipotenusa e cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, aqui nós vamos trabalhar com o cosseno de 60 graus. Então, eu vou dizer que 120, que é o cateto adjacente, sobre esse H aqui, né, que é a hipotenusa, é o valor que a gente quer achar, você pode chamar de x se preferir, é igual a 1 meio, que é o valor do cosseno de 60, como a gente já viu lá na nossa tabelinha. Tá? Então, a gente vai ter que esse H, essa medida H, ela é igual a 120 vezes 2. Então, essa medida H que representa aí a quantidade, né, em metros que esse barco percorreu, vai dar 240 metros. Lembrando que nós trabalhamos aqui com cateto adjacente sobre hipotenusa, que é cosseno. É isso.
Vamos ver a próxima questão. Questão número 4. Diz que uma pessoa observa o ponto mais alto de um mastro, esse ponto A aqui, olha na figura, sob um ângulo de 30 graus. Considerando que a distância entre a pessoa e o mastro da bandeira do chão, esse segmento BC, é de 25 metros, e que a distância dos olhos dela ao chão, que é o segmento DC, é de 1,8 metros, calcule a medida aproximada da altura do mastro. Então, nós vamos começar, olha, nesse triângulo aqui, determinando quem é esta medida aqui, ó. Porque aqui a gente já conhece que é 1,8. Então, vamos achar o que falta aí do mastro. Então, nós temos aqui, eu quero achar o que é cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que eu vou chamar de x, e nós temos o valor do cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente está falando de tangente. Então, nós vamos trabalhar com a tangente do ângulo de 30 graus. Então, nós vamos ter que x, que é cateto oposto, sobre 25, que é cateto adjacente, é igual a raiz de 3 sobre 3, que nós já completamos na tabelinha, é o valor da tangente do ângulo de 30 graus. Então, 3x vai ser igual a 25 raiz de 3, estou multiplicando cruzado, né? 3 vezes x é igual a 25 vezes a raiz de 3. O x, ele vai ser 25 raiz de 3 sobre 3. Como aqui que é o valor aproximado, então nós vamos substituir aí o valor da raiz de 3 pelo seu valor aproximado. Vou usar duas casas decimais, tá? 1,73. Então, aqui substituindo esse valor de x, ele vai ser 25 vezes 1,73 e o resultado a gente divide por 3. Esse valor aí vai dar um valor aproximado de 14,4 metros. Né? Aí, o que falta para terminar a questão? Falta a gente somar esses 14,4, que é essa altura aqui que eu tinha achado, mais esse 1,8 aí, né? Então, isso vai dar aí, aproximadamente 16,2 metros. Se você quiser arredondar, você pode dizer que a altura do mastro aproximada é de 16 metros. Então, pode colocar 16,2 ou 16, que vai estar correto. Né? Acho que a nossa última questão encerra aí a semana 2 de correção do PET do 9º ano. Eu espero que vocês estejam gostando. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, bons estudos e até a próxima!